Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor para toda a igreja. Terça-feira é chamado culto de doutrina, culto de ensino. E eu quero, nesta noite, com muito temor, muito tremor, ler um texto e pensar nesse texto comigo e contigo. Mas antes de ler o texto, eu quero fazer uma pergunta para você. Se eu perguntasse hoje, qual é o personagem da Bíblia, tirando Jesus, que você pode dizer assim, me inspira, Paulo, fala, é disparada. Eu vou tirar Paulo também desse negócio, não? Já tirei Jesus, vou tirar agora quem mais? Moisés, quem mais? Daniel. Eu quero que você hoje, você conhece, mas eu quero que Deus nos descortine um personagem na Bíblia, que quando eu leio esse personagem, eu digo assim, poxa, quando eu crescer, eu quero ficar assim, eu quero me parecer com esse personagem. Você vai se assustar em conhecer ele. Atos dos Apóstolos. E eu quero que esse personagem seja um referencial para a minha vida, e permita a Deus que este personagem seja um referencial para a igreja nesse tempo. Eu queria tratar esse assunto numa escola de pastores, eu queria pensar esse assunto num culto de líderes, porque esse é um modelo para hoje, para a igreja que se prepara para o arrebatamento. Atos, capítulo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Eu quero conversar contigo, eu quero que o Espírito de Deus dialogue conosco, através da vida desse homem, desse gentio. O nome dele é Cornélio. Eu diria que a vida desse homem, eu não sei por que razão, ele não virou um ícone na galeria dos famosos, né? E com toda certeza, se fizéssemos hoje um levantamento, uma pesquisa, dificilmente ele iria entrar. A gente vai olhar sempre para as grandes estrelas, né? Mas olha esse texto. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada italiana. Ele é um oficial, ele é um capitão, ele comanda 100 homens. Versículo 2, era piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Vamos orar. Pai, a Tua palavra, ela nos alimenta, a Tua palavra Deus, a Tua palavra nos abençoa, a Tua palavra, ela nos enquadra, nos formata, ela nos lapida. A Tua palavra, Deus, ela nos cura, ela trata de nós. Ó Deus, permita que esta noite a Tua palavra, mais uma vez, ela seja impactante, produzindo algo novo, em nome de Jesus. Dizemos amém, amém. Tome o seu lugar, a Bíblia aberta nesse texto. A maneira como esse texto começa é surpreendente.
Porque, da maneira como o texto começa, a gente pode ter a tendência de pensar que ele vai continuar, o texto vai continuar numa amostragem social, política, de importância no sentido humano, no sentido terra. Porque o texto diz assim: em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, vírgula, que era centurião de uma companhia do exército chamada italiana. Ele comanda uma centúria tão importante que essa centúria, ela é chamada de italiana. Ora, Cesareia não está na Itália, não está em Roma. Então, esse texto está dizendo para mim e para você que Cornélio, ele comanda, vou chamar assim, de uma tropa elite. É uma centúria elite, especial. Não é qualquer centurião. Ele não comanda qualquer, me perdoe essa expressão, não é qualquer tropa que ele está comandando. Ele comanda uma tropa elite, de elite. Você sabe que na caserna, na vida militar, você tem tropas diferenciadas. Tu tem tropas diferenciadas. Tu tem grupos diferenciados. Na polícia militar tem. Você sabe disso. Então, Cornélio, ele comanda uma tropa, uma companhia chamada italiana. Ou seja, é uma equipe top. E dizendo isso, que ele comanda isso, que ele tem esse comando, que ele tem essa envergadura, que ele tem esse status, o texto, ele dá uma guinada agora, uma guinada absurda. Porque esse homem que tem esse status, que tem essa posição, que tem esse poder, que tem essa autoridade, o que tu pensa se parasse aí? O que Cornélio é? Meu irmão, Cornélio é o bicho. Meu irmão, Cornélio é o... fala baixo. Cornélio. Esse cara, sabe quem que ele comanda? Meu irmão, olha, muito cuidado. Esse homem é o... Meu Deus! Aí o texto dá uma guinada, parece que o texto ele vira de ponta cabeça. Porque depois de dizer tudo isso, o que ele é, quem ele é, o que ele faz, o versículo seguinte parece que faz uma desconstrução na posição dele. Imagine você, ele é comandante da brigada de PQD, ou da tropa especial, ou do grupo de selva, não sei o quê. Mas, de repente, o que vem depois muda tudo. O que vem depois começa a dizer assim, versículo 2. Era piedoso. Era piedoso. Tipo assim, como assim? Você está falando que o comandante do BOP, da CORE, é como assim? Está dizendo que o comandante que comanda aquela tropa americana, ele é o quê? Não, mas aí tem que ser da enfermaria. Não, tem alguma... Não, ele tem que ser o Cornélio, é o moço da enfermaria, do rancho. Não, é o moço da... Nada mal. Sei lá, da intendência. Você não vai imaginar que o comandante, a primeira afirmação, ele é piedoso? Piedoso? Ele tem piedade na alma dele, no coração dele. Esse homem é piedoso? É piedoso. Mas, calma,
A piedade é na relação horizontal. A piedade é na relação interpessoal. Então, na relação interpessoal, na relação com a tropa, na relação com seus contemporâneos, na relação com as pessoas que convivem com ele em Cesareia, ele é piedoso. Com tudo isso, ele é um homem, é um comandante piedoso, na relação plano horizontal. Aí, Lucas traz agora a segunda característica dele, no sentido vertical. Ele é temente a Deus. Ele é temente a Deus. Então, Cornélio, ele é piedoso no plano horizontal, e ele é temente a Deus no plano vertical. Temente a Deus. Não dá, a gente não espera que um comandante das forças especiais, ele tem essa característica. Não pensa nisso. Não pensa nisso. Como assim? Espera, ele é o quê? Ele é o comandante ou o subcomandante? Não, ele é o comandante. Ah, essa tropa aí, não. Eu teria mais medo se o comandante fosse aquele cara, caveira, sangue nos olhos, cara de mal, cara fechada, não ri, não brinca, mas ele é piedoso, ele é temente a Deus. Mas aí tem um plus, ele não é apenas ser temente a Deus, ele é temente a Deus com toda a sua casa. Com toda a sua casa. Então, Deus está dizendo para mim que esse homem existe, ele tem nome e ele tem CEP, ele existe, esse homem é um cidadão, esse homem trabalha num comando de força especial e é piedoso. Eu já ouvi gente falar assim, pô pastor, eu até queria ser melhor, mas eu sou PM, sabe como é? Eu até queria, pastor, mas eu passei para a Polícia Civil, pastor, então, aí, eu até queria ser mais dedicado, mas entrei para as Forças Armadas, eu era melhor, mas eu entrei para as Forças Armadas, aí, sabe como é que é, né? Cornélio, ele é uma desconstrução em muitas coisas que se fala por aí. Então, pastor, Deus entende, pastor, é minha profissão. Deus entende a minha profissão. Era piedoso, temente a Deus, mas o complemento que vai, meu Deus, o que é isso? Com toda a sua casa. Irmãos, como é que um homem desse, ele é piedoso e ele é temente a Deus, e ele consegue fazer com que toda a casa dele se torne também temente a Deus? Isso acontece por acaso? Isso acontece por acaso? Irmãos, isso é muita transpiração, isso é muita dedicação, isso é muito esforço, porque ninguém nasce temente. Ninguém nasce temente. A gente não nasce temente. Temente é uma construção diária, é uma construção a cada minuto de nossa vida. Esse homem que comanda uma tropa, ele tem que estar com os olhos em cima de 100 homens, 100 brutamontes, 100 homens da tropa especial. Esse homem consegue comandar aquela tropa com autoridade, com rigidez, e ao mesmo tempo ele consegue ser piedoso. Esse homem me inspira, mas esse homem consegue ser temente a Deus. Ele nem crente é ainda. Ele não é judeu. Ele consegue ser temente a Deus com toda a sua casa.
Ou seja, esse homem contagiou, esse homem influenciou a esposa e os filhos. E toda a casa dele é uma casa temente a Deus. Mas não para por aí, não. Fazendo muitas esmolas ao povo. Esse homem tem compaixão, misericórdia. Esse homem, ele carrega compaixão e misericórdia. Será que isso não devia nos inspirar, não, irmãos? Irmãos, ele não faz esmola, ele fazendo muitas esmolas ao povo, muitas esmolas, fazendo muitas esmolas ao povo. Aí ele faz o fechamento, Lucas vai fazer o fechamento de ouro dizendo, e orando uma vez ou outra. Sempre. Orando sempre. E orando sempre a Deus. Você já tinha parado para pensar nesse homem chamado Cornélio? Olha aqui um detalhe. Cornélio tem um título humano. Aliás, não, ele tem um grande título humano. E ele tem 4 títulos diante de Deus. Ele tem um título no sentido humano. Olha assim, Zé, capitão. Esse é um oficial da tropa italiana. Esse moço aqui é um cara grande, é um centurião, no sentido humano. Mas quando Deus olha para Cornélio, Deus não vê um capitão nem um centurião. Deus vê 4 títulos. Já viu aquela história de alguém que come sardinha e arrota caviar? Cornélio é a inversão do que nós queremos hoje. Nós hoje estamos correndo atrás de títulos humanos. Nós estamos correndo atrás. Eu não vou querer criticar ninguém, quem já recebeu. Eu já recebi uma vez só. Me ligaram lá no começo, bem lá no começo, eu estava mais imaturo. Pastor, o senhor foi escolhido para ganhar o título de cidadão da cidade do Rio de Janeiro. Aí eu estava mais menino. Aí, a moça, aí eu fui lá na Câmara dos Vereadores. Aí me colocaram lá, aqui estamos homenageando a cidade do Rio de Janeiro. Pastor Jaime Soares, aí um diploma, tal, uma fita aqui, uma medalha aqui no pescoço. Aí eu recebi, depois tem um coquetel. Aí eu saí dali e falei, Deus, o que eu faço com esse negócio? Sabe? Passaram algum tempo, pastor, você foi escolhido de novo. Falei, estou ocupado. Não, mas agora já é o maior. Eu falei, deixa quieto. Não, pastor, porque aí começa assim, o fulano tal foi, o Beltrano foi, só gente. Deixa quieto, me deixa fora disso aí. Me deixa quieto. Não, mas agora é do Estado, deixa quieto isso. Me deixa fora disso. Sabe, tem gente que busca desesperadamente títulos da terra. E eu encontro na Bíblia um homem que tem um título desse tamanho, e Deus não diz assim, grande capitão, cara bom, isso aqui é um exemplo de capitão, de centurião. Não, Deus quando vai narrar ele com 4 títulos, eu vou chamar de títulos gloriosos. Aí eu me pergunto, Jaime, se você tivesse que fazer escolha, tu quer escolher qual? O título de centurião ou os outros 4?
qual você gostaria de carregar sobre você? Sabe, eu pergunto para você, qual dos dois módulos o título de ser um comandante, um centurião, de uma centúria italiana, de tropa de elite, ou você carregar esses outros aqui? Responda para você. Você queria ser uma pessoa, não é ele que está dizendo, é Deus que está dizendo, um homem piedoso? Você queria ser conhecido pelo céu como um homem temente a Deus? Você queria ser conhecido pelo céu como um homem que ele faz muito ato de misericórdia, fazendo muitas esmolas ao povo? Você quer ser conhecido por Deus como alguém que está orando? Aí o texto vai começar e você vai começar a ver as pérolas desse texto. Capítulo 3 agora, versículo 3. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, 3 da tarde, hora nona, esse homem, comandante, centurião, ele está fazendo o quê? Ele está orando. Ele está orando. Ele não está batendo em ninguém. Ele não está empurrando nenhuma porta, ele está orando. E esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele. O anjo não se aproximou dele porque ele é um capitão, porque ele é um centurião. O anjo se aproximou dele porque ele estava na presença de Deus. Ele estava na presença de Deus. E lhe disse, versículo 4, Cornélio. Não chama de centurião. Centurião, não, Cornélio. Irmãos, já gerou um relacionamento íntimo. Eu quero pedir a Deus que eu e você cheguemos a um ponto que Deus nos trate pelo nosso nome. Eu nunca quero que diga, venha falar comigo pelo título. Eu quero ser chamado pelo nome. Isso fala de intimidade. Isso fala de relacionamento. Cornélio, este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou. Você lembra o que Paulo perguntou para Deus lá quando levou o tombo? Alguém lembra? Quem? E quando Deus chama Cornélio, ele diz, o que é, Senhor? Aleluia. Ah, esse homem me inspira. Esse homem me inspira. Que é, Senhor? E o anjo lhe disse, colore isso aí, por favor, Josué. As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Ele não sabia disso, não. Ele tinha uma conta corrente poderosa no céu. O capitão não sabia disso. Cornélio, estou feliz com você. Já botou muita gente na cadeia. Não. Cornélio, estou feliz com você. Você desbaratou muita quadrilha, botou muito criminoso fora. Não. Cornélio, eu tenho uma notícia para te dar. Você não sabe disso, você nem imagina disso. Mas as tuas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. O que é memória? É alguma coisa que vai ser relembrada, vai ser contada. O que você está fazendo subiu à presença de Deus. Será que, irmãos, tem alguma memória nossa no céu? Tem alguma memória nossa no céu? Tem alguma memória nossa no céu? Ah, ele é brigão, é filho desencapado. Tem alguma memória nossa no céu? Lembra de Alexandre Latoeiro? Tem alguma memória nossa no céu? Deus está dizendo para mim que esse homem gentio, ele tem um estilo de vida, num status tremendo que ele possui,
da terra, mas este homem tem uma grandeza diante de Deus que ultrapassa o status da terra. Esse homem te inspira. Esse homem me inspira. As suas orações e as suas esmolas subiram. Versículo 5. Agora, envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão. Ele não sabe nem quem é Simão. Ele não conhece nada. Ele está envolvido em outra região, que também é chamado Pedro. Vamos, 6. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo que lhe falava se retirou, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso. Diga assim: um capitão piedoso gera soldados piedosos. Entendeu porque a casa dele também era assim? Sabe, irmãos, a gente está influenciando. A gente está influenciando. Você já ouviu aquela história aqui? Ande com alguém que ore e você se torna também alguém de oração. Ande com alguém que seja quebrantado e você também se torna quebrantado. Ande com alguém que é humilde e você também se torna humilde. Agora, experimente o contrário. Ande com alguém soberbo, altivo. Você vai ficar igual. Ande com alguém de nariz em pé, tu vai ficar igual. Ande com alguém que se sente estrelinha, se sente a última coca do deserto, o último biscoitinho lá do pacote. Ande com essa pessoa, tu fica igual, todo bestinha, todo nojento. Não, fala comigo? Não, fala. Não. Como assim vai falar comigo? Acha que eu sou uma pessoa normal? Vai falar com o assessor do assessor do assessor do assessor. Deus falou com Cornélio. Colore essa expressão, Josué. Logo que o anjo lhe falava, se retirou. Logo. O anjo acabou de falar com Cornélio. Ele de imediato, chamou 2 dos seus servos e um soldado. Ele chama 3 pessoas. Sabe, quem chama 3 pessoas para uma missão é porque está valorando, está dando importância. Ele não, eu vou ver se dá. Qual o nome dele mesmo, hein? Simão, chamado Pedro. Tá, eu vou anotar aqui. Vou mandar fazer uma pesquisa. Vou mandar fazer um levantamento. Logo, o anjo falou. Ele logo chamou 3 pessoas e disse. Chamou 3, e um soldado que estava a seu serviço, versículo 8 agora. E depois de lhes explicar tudo, mandou que fossem a Jope. Isso é uma atitude de nobreza. Isso é uma atitude, irmãos, de disciplina. Esse homem me inspira. Isso é uma atitude de alguém que não posterga, alguém que não empurra com a barriga. Não, tá, vou ver. Tá bom, vou ver. Tá bom, vou ver. Semana que vem eu vou ver isso aí. Eu vou pensar, eu vou analisar, eu vou fazer uma pesquisa. Eu vou tentar ligar para o centurião lá de Jope para ver se conhece ele. Esse homem me inspira. E a minha vontade nessa noite, quando acabar esse culto, você saia daqui inspirado a um tipo de vida que você vai querer dizer: eu quero viver assim. Eu quero viver assim. Versículo de número 9. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que lhe dizia:
a ele: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pedro é um judeu raiz ainda. Pela segunda vez a voz lhe falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Deus está preparando o terreno no coração de Pedro para o que vai acontecer, porque Cornélio é um impuro, ele é um gentio. Então Deus está preparando, irmãos, Deus está entrando num plano por causa de um homem. Tudo isso é por causa de um homem. Um centurião perguntou segunda vez, volta lá, pela segunda vez a voz lhe falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. 3 vezes Deus está tratando com Pedro sobre alguém que Pedro não conhece, nunca viu. Alguém que não é judeu, alguém que é gentio, mas que provocou um abalo no céu. Cornélio não provocou abalo no céu por ser um capitão, um comandante de uma centúria, um centurião de uma tropa especial. Ele provocou um abalo no céu pela razão, pela maneira que ele vivia. Você está aqui hoje. Vamos provocar, irmãos. Será que a gente está provocando alguma coisa lá em cima? Hein? Será que lá em cima tem alguma coisa que está chegando lá? Versículo 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre o que seria aquela visão, eis que os homens enviados por Cornélio, os 3, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Chamando, perguntaram se era ali que estava hospedado Simão, que também é chamado de Pedro. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse. Pedro não viu ainda, está lá em cima. Estão aí os 3 homens. Diga assim: o céu agitado por causa de um homem. Um homem. O que o céu anda fazendo por causa de você? Será que você está provocando algum movimento no céu? Na Harpa Cristã tem aquele hino que a gente canta e às vezes tem vontade de cantar no cemitério. Já se foi, já se foi, já se foi. Num tempo de tantos escândalos, né? De tantos escândalos. Num tempo de tanta notícia que arrasa quarteirão. Tem um homem que vive de tal maneira que o céu se move. Enquanto Pedro está meditando num lençol, cheio de bicho, uma ordem maluca: mata e come. Mas como? Eu só como comida kosher, eu sou judeu, eu não como isso, é imundo, e Deus está quebrando a própria lei mosaica. Como assim? Como assim? Pedro! 3 homens estão aí fora e vieram te chamar. Tem 3 homens aí embaixo. Versículo 20. Portanto, levante-se, desça e vá com eles. Deus não pergunta, Deus não dá opção para ele. Levante-se, desça e vá com eles. E vá com eles, sem hesitar, porque eu os enviei. A coisa é séria. O céu tem pressa por causa de um homem que Deus se agradou. Oh, meu Deus! Qual é o título que eu quero levar para o caixão? Qual é o título? Qual é o título? Qual o título? Qual o título? Botar a medalha em cima do caixão, a bandeira do clube, a farda. Qual o título? Qual o título? Deus está precisando hoje, nesse tempo, para a liderança de homens como Cornélio. Hoje tem muita autoridade.
Hoje tem muito nariz em pé. Hoje tem muito peito estufado. Mas poucos Cornélios. Poucos Cornélios. Poucos Cornélios. Sem hesitar, vai com eles. Versículo 21. Então Pedro desceu e disse àqueles homens: olha, eu sou a pessoa que vocês estão procurando, sou eu. O que está acontecendo? Explica aí, conta detalhe aí, o que está acontecendo nesse negócio aí? O que traz vocês? Então disseram, olha só, agora escuta isso, Josué, fica atento aí. O centurião Cornélio, agora coloca isso aí: homem reto, temente a Deus e tendo bom testemunho de toda a nação judaica. Colore essa expressão: homem reto, temente a Deus e tendo bom testemunho da nação judaica. Agora sublinha isso aqui, homem reto, sublinha depois, temente a Deus, e sublinha depois, tendo bom testemunho de toda a nação. Ele é uma unanimidade. Veja, os homens dizem um título terreno. O que é o título terreno? O centurião. E quantos adjetivos de Deus? Homem reto. É a primeira palavra deles. Pedro não conhece. Homem reto. E temente a Deus. E tem bom testemunho da nação judaica. Irmãos, são coisas que às vezes são conflitantes. Às vezes a gente acha que é temente a Deus, mas tem um péssimo testemunho na vizinhança, na escola, no prédio que mora. Péssimo testemunho. Não, mas eu sou crente, eu vou para o monte. Vai para o monte, mas... Ele não tem bom testemunho de uma parte. Ele tem bom testemunho de toda. Então, irmãos, Cornélio consegue ser uma unanimidade. Eu fico pensando, irmão, como é que um cara que é capitão de uma tropa consegue ter testemunho? Como? Não vou dar o local para não marcar muito, mas há um tempo atrás, num local entrou um novo gerente, num local qualquer. E alguém falou para mim assim, sabe que eu sou pastor? Vai assumir, a gerente foi transferida e veio um novo gerente, e falaram que ele é da igreja, acho que ele também é crente, é da igreja. Falei, pô, que legal, que bênção. E o rapaz realmente era crente, era até pastor. Uma semana depois, eu falei, e como é que está o novo gerente? Vou descer para falar. Cão chupando manga. Eu falei, foi falar com ele. Que sou colega, também sou pastor. Eu falei, falo ou não falo? Fala. Também é pastor? Também é pastor. E da Bleia, de uma outra igreja aí. Eu falei, quase que falei, sabe o que estão dizendo a teu respeito aí, cara? É um cão chupando manga. Ficou pouco tempo na agência. E o pessoal falou, graças a Deus. Eu falei, meu Deus. Pedro está diante de 3 homens. E fala assim, nós estamos aqui porque o centurião Cornélio, quer dizer, um oficial, alguém que comanda, vírgula, homem reto, temente a Deus, e tem bom testemunho de toda a nação. Ou seja, ele é uma unanimidade. Irmãos, nesse tempo de tanta... Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos guarde. Que Deus nos guarde. Que a gente saiba transitar. Que Deus nos guarde. Que
Deus nos guarde, que a gente saiba transitar. Esse homem tem bom testemunho de toda a nação. Esse homem é uma unanimidade. Ele foi instruído por um santo anjo a mandar você para a casa dele e ouvir o que ele tem a dizer. As caras, ó, eu estou aqui porque tem um anjo que mandou. Então vigia nessa terra, Pedro. Versículo 23. Pedro, então, convidando-os a entrar, hospedou-os. E no dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. Nesse tempo não se viajava de noite, por ser perigoso. Então, chegou na hora do almoço, ficou ali aquela parte do dia, e no dia seguinte, Pedro foi com eles. Também alguns irmãos que moravam em Jope foram com Pedro. Então, uma galera também foi junto. Não, vamos junto aí, pô. Centurião, não sei o que pode ser. Vamos embora. 24. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Observe isso. Colore isso aí. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido os seus parentes e os amigos mais íntimos. Sabe, irmãos, que homem é esse? Ele recebeu uma ordem de Deus. Vai chamar Pedro, que está lá em Jope. Ele botou tanta seriedade nisso. Tanta seriedade. Ele fez um cálculo. Porque ele calculou o tempo. Você vai ver aqui agora. Olha só, no dia seguinte, quando Pedro chegou a Cesareia, Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido os seus parentes e os amigos mais íntimos. A casa de Cornélio estava entupida de gente. Versículo 25. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio foi ao seu encontro e prostrando-se aos pés. O que Cornélio é? É um capitão, centurião. Um centurião. Alguém que representa Roma, Nero. O homem, o comandante, o capitão, ele se prostrou aos pés de Pedro. Isso fala de reverência, isso fala de princípio de autoridade, isso fala, irmãos, ele sabe quem é autoridade, ele sabe quem é grande, ele sabe quem é grande, ele sabe. Esse texto, esse homem me inspira. Tu vai falar hoje com uma ovelha, ele vai falar assim: que foi? Você fica assim. Sabe o que eu faço? Não, nada não. Eu vim só passar aqui, pô. Não pode falar. Eu estou fazendo uma caminhada, por acaso eu passei por aqui. Tá? Aí você quebra, vai falar o quê? Vai falar o quê? Vai falar o quê? Vai falar o quê? Não perde tempo não. Não perde tempo não. É segurar cão, vai ser mordido. Vai ser mordido. Esse homem me inspira. É um oficial, ele é grande. Quem era Pedro? Um pescador, rude. Quando Pedro chega, ele primeiro já está esperando. Pedro chegou, manda guardar lá. Já viu aquele chá de sala de 2 horas? Já viu aquele chá? Manda esperar lá. Manda esperar lá. A gente fica muito importante. Agora à tarde, o presbítero Tiago, está me ouvindo? Me ligou: pastor, saí do hospital com a esposa, Patrícia, uma luta pesada, peço as orações por ela, lutando com um câncer. Pastor, pai queria passar para ir para o senhor orar por ela. Falei, claro. Daqui a pouco ele toca: pastor, eu já cheguei aqui na garagem aqui, seria possível o senhor dar um pulo aqui, porque ela... Falei, pelo amor de Deus, cara, eu vou pulando aí de cabeça aí agora, e sair batido para lá. Sabe, irmãos, mas tem gente que parece que não tem juízo. Parece que não tem juízo, parece que... Irmãos, Cornélio está dizendo para mim: eu sei o que é autoridade. Eu sei. Os parentes dele estão na casa dele, os amigos íntimos também. E para os amigos, o que Cornélio é? É o centurião.
comanda a tropa italiana. Está todo mundo lá. Pedro bota o pé, Cornélio bota a cara no céu. Que isso? Que isso? Quando Pedro estava por entrar, ainda não tinha entrado, Cornélio foi ao seu, meu Deus. Cornélio que foi, o capitão que foi, a autoridade que foi, não era o contrário? Cornélio foi ao encontro, ele foi ao encontro e prostrando-se aos pés, o adorou, o reverenciou. Versículo 26, mas Pedro o levantou, dizendo, levante-se, levante-se, porque eu também sou apenas um homem. Pedro também conhece a autoridade. E tem gente se sentindo, né? O pastor só arrebentou. É a misericórdia. Sapatinho alto, tu vai ser quebrado. Levante agora. Eu também, grife essa expressão, sou apenas um homem. O que você é? Sou apenas um servo. Pedro se inspira em João Batista. Eu sou digno nem de levar a sandália dele. Eu? Quem é você? Eu não sou nada, eu sou um som, eu sou uma voz. Por que a gente está ficando tão vaidoso, hein? Por quê, hein? Que praga é essa? Que miséria é essa? Que desgraça é essa? Que vaidade é essa? Que coisa é essa? Sabe onde isso vai terminar, irmãos? Na queda. Na queda. Vai terminar na queda. É uns anelão de ouro, é uns cordões, isso vai terminar na queda. Aí uns ternos de uns fracos, umas coisas malucas. Isso vai. Irmãos, aí, que Deus nos cubra com seu sangue. Isso não vai terminar bem. Eu sou apenas um homem. Comandante, centurião. Meu irmão, cara, eu sou apenas um homem. Versículo 27. Falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali. Olha que surpresa para Pedro. Caramba, tem uma casa, está entupida de gente. Versículo 28. A quem se dirigiu dizendo? Aí Pedro já chega assim com o pé nas costas, né? Com a tesoura voadora, né? É aquele ato falho nosso, né? Aquela coisa, aquela desviadinha que dá, né? Aí, olha o discurso de Pedro. Vocês sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentio, ou de entrar na casa dele. Tipo assim, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Irmãos, muito cuidado com as nossas palavras. Irmãos, se Deus não tivesse ali de forma tão gloriosa, esse homem escandalizava. Porque Pedro está dizendo na cara dele, tu sabe que eu sou judeu? Não sabia. Não sabia. E você sabe que a gente não pode falar com gentio, e muito menos entrar na casa de um cara assim. Então, Pedro já chega assim, de forma inadequada. Mas Deus, ele inverteu a ordem. Ele até podia ter falado o que falou, se falasse, Deus me mandou aqui. E eu balancei, eu confesso que eu balancei, porque eu sou judeu, mas Deus mandou, bota Deus lá para abrir a coisa. Ele bota primeiro ele. Eu sou judeu, não falo com gentio, e jamais entraria na casa do gentio. Mas Deus, eu nem queria te visitar, porque eu não visito gente assim, não falo com qualquer um, mas Deus, cara, estragou tudo.
já queimou na largada, estragou tudo. Mas Deus me mostrou que eu não devo considerar ninguém impuro. Então você confessou que considera. Ah, meu Deus! Tu morreu pela boca, Pedro. Então tu confessou que você segrega pessoas. Você confessou isso. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Ele confessou. Versículo 29. Por isso, uma vez chamado, vou falar isso mentira? Vou amenizar. Uma inverdade. Uma vez, você lembra do texto? Hã? 3. Ele disse para Cornélio que uma vez chamado, Deus quebrou o galho dele. Pedro, tua conta está errada. Eu falei contigo 3 vezes. E Pedro, lembra bem como foi a história, Pedro? Vamos voltar lá. Pedro, você lembra bem, Pedro? Você lembra bem? Viu o céu aberto. Versículo 11. Como se fosse um grande lençol. E descia do céu, e era baixado à terra. Versículo 12. Conteúdo do tipo de... E Deus diz assim, em versículo 13. E ouvindo uma voz que lhe dirigia, lhe disse, levante-se, Pedro, mate e coma. Versículo 14. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum. Tem gente que é corajoso. Tem gente que chama Deus para briga. Tem gente que é sem juízo. Não, tem gente. De modo nenhum. Meu irmão, tu fala de modo nenhum pro pipoqueiro, cara. E mesmo assim, tu tem que pensar bem, porque se ele for forte, vai dar ruim. De modo nenhum, Senhor. Eu nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. É ruim, Senhor. Versículo 15. Que vez? Segunda vez. A voz lhe falou, não considere impuro aquilo que Deus purificou. Versículo 16. Isso aconteceu quantas vezes? 3 vezes. Mas para Cornélio, ele disse, Cornélio, quando Deus falou comigo, eu falei, é agora. Irmãos, tem pregador que dá trabalho. Tem pregador que dá trabalho. Vamos lá para o versículo de número 27, 28, 29. Por isso, uma vez chamado, mentira, 3 vezes, vim sem vacilar, não é verdade? Deus falou, rapaz, é rápido, com pressa, bota a tendência na tua vida, e tu vai. E agora pergunto, por que motivo vocês me mandaram chamar? Cornélio respondeu, faz hoje, quantos dias? Então, da oração de Cornélio, para a chegada de Pedro, 4 dias. Faz hoje 4 dias que mais ou menos por esta hora, então significa que Pedro chegou à hora 9, 3 da tarde. Às 3 da tarde, eu estava orando em minha casa. O capitão, está falando Pedro, olha, há 4 dias atrás, eu estava orando. E de repente, se apresentou diante de mim um homem vestido com roupas resplandecentes. Você lembra quem que falou com Pedro? Vamos voltar lá. Capítulo 10, versículo de número 4. Para Pedro. Capítulo 10, versículo de número 10, versículo 10. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Ele teve um desmaio. Versículo 11.
viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia até a terra, versículo 12, contendo todo tipo de comida, versículo 13, e ouviu-se o quê? Pedro, ele recebeu uma o quê? Voz. O que Cornélio recebeu? O que Cornélio recebeu? Versículo, bota lá o versículo lá. Versículo de número 4, versículo 30, versículo 30, 10 e 30. Cornélio respondeu: faz 4 dias, hoje mais ou menos, às 3 da tarde, eu estava orando em casa, de repente apresentou-se a mim um anjo, um homem vestido com roupas resplandecentes.